bem? Aqui é o Felipe Lorenzo para mais uma mentoria pós-prova. Para quem não me conhece, eu sou o professor de radiologia da Medway. Fiz minha residência aqui na USP São Paulo e hoje me dedico a ensinar um pouquinho mais de radiologia para vocês, que é o que cai bastante nas provas de residência. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar da prova da FAMEMA. O que fazer daqui para frente, né? Então, isso aqui foi análise dos feedbacks que os nossos alunos mandaram a respeito da prova da FAMEMA. Então, vamos começar falando do corte. Aqui, pessoal, eu deixei que o corte pode ser mantido em relação ao ano passado ou subir. Vou falar por que a gente acredita nisso. Tivemos poucos alunos reclamando em relação à dificuldade da prova. Então, a maioria falou que a prova estava mediana, estava uma prova boa de ser feita. E o que a gente vê na nossa experiência, né? Que quando os alunos falam que a prova estava tranquila, a maioria das vezes o ponto de corte sobe, tá bom? Mas a maioria falou que a prova estava mediana, ninguém falou que estava fácil. Então, pode ser que seja mantido em relação ao ano passado ou suba, porque a prova desse ano veio mais tranquila. Então, a maioria falou que a prova estava média, prova tranquila de ser feita. E nesse processo seletivo deu uma surpresa, porque muitos falaram que tiveram algumas faltas em algumas salas. Então, a maioria dos processos seletivos ninguém falta, né? Mas alguns alunos relataram algumas abstenções, tá bom? Isso pode acontecer porque vai tendo essas provas que ocorrem mais no final do ano, vão tendo mais abstenções, é porque os resultados já vão saindo, as pessoas vão sendo classificadas em outros processos seletivos e é comum que isso aconteça, tá bom? Em relação a fatores externos, poucos relatos, tá bom? Parece ter sido um processo seletivo bem tranquilo, mas algumas salas falaram que os fiscais conversavam em excesso, então não foram muitos casos, tá bom? Mas foi o único fator externo que a gente conseguiu captar que possa ter atrapalhado a realização da prova, tá bom? Tempo de prova adequado, poucos, ainda bem, né, continuam não errando a passagem do gabarito para o gabarito oficial, né? O padrão das questões e o processo seletivo foi muito parecido com o ano passado e é uma coisa que a gente vai ver aqui nos resultados do Medbrain. Pessoal, entendam, direcionamento é tudo. Então, aqui a gente teve mais uma prova de que se você direcionar para a prova que você quer nos seus estudos, vai dar certo, tá bom? Quais foram as top críticas dos candidatos? 100% das pessoas que deram feedback para a gente falaram que cirurgia foi a prova mais difícil. Então, se você foi mal em cirurgia, fica tranquilo que todo mundo está no mesmo barco. Parece ter sido uma prova um pouquinho mais carregada. E uma crítica específica a uma questão, se eu não me engano, de preventiva, falando sobre questões sobre resíduo hospitalar, né? Pô, sacanagem, né? Mas foi um tema abordado na prova. Então, pensando aqui em relação ao processo seletivo desse ano, em relação com o ano passado, em relação com os temas abordados e com o feedback dos alunos, a gente vê que se alguém foi mal nessa prova, talvez faltou um pouco de direcionamento, porque os assuntos foram dentro do esperado, não teve muitos problemas em relação ao ambiente de realização das provas e não teve nenhum relato em relação à questão pegadinha, aquela que tem um detalhezinho que te deixa fora, que faz você errar a questão. Então, talvez aqui, se alguém foi mal, talvez tenha pecado um pouquinho na falta de uma estratégia otimizada, tá bom? E quais são os próximos passos, né? Agora, a maioria dos nossos alunos que deram respostas para a gente não vão fazer outras provas. Então, não sei se o pessoal que fez FAMEMA é um público específico, tá bom? Mas uma minoria vão fazer outras provas e a maioria ainda em São Paulo mesmo, tá bom? E sempre, pessoal, sempre se aprofundar e ultradirecionar. Se você tem ainda outros processos seletivos, foque no MedBrain, tá bom? E aqui um exemplo de como que o MedBrain acertou os focos da FAMEMA. Então aqui, mais uma vez, o MedBrain acertou 100% dos assuntos. E olha que interessante, se a gente olhar aqui entre os focos prioritários e o de alta prevalência, que é aquele que a gente recomenda que vocês usem, que a gente recomenda que vocês dominem mais de 80%, eles eram responsáveis por 92% de todos os assuntos da prova. E mais uma vez, focos de baixa prevalência não caíram. Então, pessoal, sigam o MedBrain.
Se ele está te falando que esse assunto de baixa prevalência não é para estudar, não precisa. Ah, não, Felipe, eu quero saber. Não, tudo bem. Mas se você está com pouco tempo, quer fazer um estudo otimizado, foque nos assuntos de alta prevalência e os assuntos prioritários, tá bom? Se vocês olharem, preventiva, 18 questões, as 18 estavam dentro dos focos prioritários. Beleza? Enquanto que cirurgia deu uma variadinha um pouquinho mais, assim como clínica médica, né? Caíram alguns focos de média prevalência, mas o resto, o que dominou foram os focos prioritários e de alta prevalência. Então, mais uma prova, gente, que o direcionamento funciona, tá bom? Então, se você tem mais alguma prova, coloca essa prova lá como seu objetivo principal do MedBrain e estuda direcionado para ela, tá bom? O MedBrain, ele é o principal norte aqui para você, se você quer direcionar, mas também a gente tem outras ferramentas, como os simulados autorais da Meta. Então a gente sabe como cada banca cobre. Então, se você está pensando em fazer outro processo seletivo, procura lá o simulado relacionado a essa instituição, vê se vai ter para cima, fica atento. A gente está transmitindo os para cima do YouTube, fica gravado, vocês não vão perder. Então, não consigo ver aquele dia. Beleza, você pode ver outro dia, não tem problema nenhum, tá bom? Procura as dicas e apostas. Gente, a gente tem acertado bastante questão, né? Bastante assunto que a gente fala nos dicas e apostas, cai na prova. Então não deixe chegar. Pô, Felipe, eu vou ver a prova, vou fazer a prova semana que vem. Tem para cima? Tem dicas e apostas? Bota lá no YouTube, tá tudo lá disponível para vocês, tá bom? E além disso, pessoal, sempre acompanhando a sua classificação, acompanhando o seu resultado pelo ranking do Med Radar. Então, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui mais uma vez o Med Radar, pessoal, onde você consegue colocar, já deixei aqui FAMEMA selecionado, né? Aqui você tem todas as informações em relação à prova, o edital, data da prova, todos os editais estão aqui, você pode baixar. Você consegue colocar aqui, enviar sua nota para você comparar como é que estão os seus concorrentes aqui, nossos alunos que colocaram os seus dados aqui no Med Radar. Aqui na aba de recurso, vocês conseguem ver todas as questões que cabe recurso. Então, são recursos que a gente já deixou feito para vocês. É só vocês virem aqui, baixar os recursos da prova, que vocês conseguem também solicitar recurso. A gente faz análise, ver se cabe recurso ou não, tá bom? Aqui a gente tem uma análise geral, né, de como foi a prova, como foi a correção. Então, tudo isso aqui vocês conseguem fazer pelo próprio MedRadar. E além disso, você consegue elaborar seu currículo, ver os assuntos que mais caíram, enfim, a sua performance. Você pode acompanhar tudo aqui pelo MedRadar. Tem bastante coisa, vale a pena vocês darem uma olhadinha, darem uma navegada aqui pelo MedRadar. E além disso, lembrar do seu gabarito inteligente aqui. O gabarito inteligente da FAMEMA, você consegue ver exatamente qual foi a sua média de acerto, tanto a sua quanto em relação aos seus outros concorrentes, inclusive com a concorrência direta. Se você colocar ali sua especialidade, ele te fala até a concorrência direta, tá bom? E aqui, vou clicar em cirurgia, você consegue ver, inclusive, quais assuntos que você errou, quais você acertou, para você conseguir direcionar seu estudo. Então, assim que carregar aqui o meu desempenho em cirurgia, eu vou mostrar para vocês que cada assunto vai ter uma etiqueta. Olha aqui, os assuntos que eu errei, ó, teve questão de anestesia que eu errei, teve questão de hérnia, teve questão de cirurgia torácica, todos assuntos importantes. Então, assim, tem como você voltar, ver a questão, você consegue ter uma ideia dos assuntos que você precisa estudar. Então, se você voltar aqui para a parte inicial, tem aqui, ó, focos para aprender. São focos importantes que eu ainda não dominei e que eu errei, ó, 0% dominei 0% da notificação, né, e que caiu nessa prova. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Preencha o seu ranking lá no MedRadar. Olha um gabarito inteligente que ali você consegue direcionar seu estudo, tá bom? E o mais importante, pessoal, não é hora de baixar a cabeça. Não é hora de ficar chateado. Não é hora de se sentir frustrado, achar que seu esforço não está valendo a pena. Calma. Essa batalha só termina depois que todos os resultados saírem, tá bom?
Não fiquem desanimados, é muito normal vocês sentirem essa sensação de frustração, achar que o esforço de vocês não está sendo recompensado nos resultados da prova, mas isso pode mudar, tá bom? Aconteceu comigo, aconteceu com vários conhecidos, né? Eu quase não passei na minha prova de residência, eu dei sorte que anularam 3 questões de preventiva que fez subir minha nota bastante, então fiquem calmos, tá bom? Vai dar certo, acompanhem os processos seletivos, acompanhem nossas correções, tentem extrair o máximo dos erros de vocês para as próximas provas, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, um abraço, valeu!